Imagine um inocente ser acusado de estupro, ir pra cadeia por um crime que não cometeu e lá ser estuprado por mais de 60 homens contraindo HIV. Inacreditável, não é? Mas isso aconteceu e nós vamos falar desse caso agora. Vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Aline Soares e esse é o canal Informando Direito. Sejam todos muito bem-vindos. Um casal, no dia 8 de setembro de 2003, foi até um distrito policial em Manaus para denunciar o estupro de sua filha de apenas 9 anos de idade. Como era criança, não teve seu nome revelado. Essa criança relatou aos policiais e ao delegado que 2 homens entraram no quarto em que ela dormia com os irmãos e a levaram para o quintal durante a madrugada. Chegando no quintal, um desses homens colocou uma faca em seu pescoço e a obrigou a tirar todas as suas roupas e que abrisse as pernas. O outro tentou impedir que isso acontecesse, mas não conseguiu. A criança foi estuprada. Após os 2 homens terem ido embora, ela foi até o quarto dos pais sangrando e contou o que tinha acontecido. Essa criança passou pelo exame chamado corpo de delito e o laudo do IML constatou sangramento vaginal e vestígios de relação anal recente. Na delegacia, ela falou para os policiais que doeu muito e mesmo sendo de madrugada, ainda escuro, disse que seria capaz de identificar o seu estuprador. No dia 5 de novembro, perto de completar 2 meses do estupro, a polícia junto com a criança ficaram dando voltas no bairro a fim de identificar o estuprador. Após algumas horas passando pelo bairro, a criança apontou para um homem. Esse homem era Eberson de Lima Oliveira, que estava bebendo com amigos em um bar no bairro. Pouco tempo depois, os policiais se deslocaram até a casa de Eberson e o levaram para a delegacia, onde ficou preso. Ele foi levado até a sala de reconhecimento junto com outros homens e a vítima apontou para ele novamente como seu estuprador. Eberson, em seu depoimento, falou sobre passagens pela polícia por furtos e brigas entre gangues, mas que jamais teria estuprado essa menina. Em seu depoimento disse também que no dia do crime ele estava em sua casa, junto com a sua família. Eberson falava a todo momento que era inocente, mas a palavra da vítima prevaleceu. Segundo fontes, durante o tempo que ficou na cela na delegacia, Eberson entrou em desespero e tentou suicídio. Só não conseguiu atingir tal objetivo porque um conhecido dele, que também tinha passagens na polícia, estava perto da cela de Eberson, alertando os policiais o que estava acontecendo. Eberson ficou na cela desse conhecido que o impediu de suicidar e lhe deu alguns conselhos. Preso provisoriamente, Eberson foi transferido para a unidade prisional do Puraquequara, em Manaus. Para ficar claro, prisão provisória ou preventiva é aquela em que o suspeito fica detido enquanto aguarda o julgamento. Ele não é um condenado, porque ainda não teve uma sentença que o condene. As fontes informaram que Eberson cresceu em um dos bairros mais violentos de Manaus, chamado Bairro da Compensa. Ele foi criado pela mãe, uma dona de casa, e pelo padrasto, um pedreiro e pintor de paredes. O padrasto, em entrevista, disse que sempre o tratou como filho legítimo desde os 4 anos de idade, e que nunca aceitou que o enteado andasse em más companhias ou usasse drogas. Por serem de família humilde, eles não conseguiram contratar os advogados mais caros da cidade, mas mesmo diante das dificuldades, se uniram para que tentasse tirar Eberson da prisão o mais rápido possível. Todo mundo sabe como é visto e tratado um suspeito ou acusado de estupro dentro de um presídio. Os advogados que a família dele conseguiu contratar tentaram de tudo, entraram com recursos, mas nada deu certo. Eberson já estava preso há 293 dias e os advogados sempre indignados com a demora da justiça para dizer se ele era culpado ou inocente. Em razão dessa demora e de como funciona o sistema carcerário quando se trata de suspeitos ou acusados de estupro, Eberson teve sua pena decretada ali, na cadeia por outros presos. Ele foi estuprado horas e horas por aproximadamente 60 homens. Eberson disse, abre aspas, foi lá que eu sofri a violência. Na hora, a gente não tem ação, não pode ter resistência de força nenhuma. Se a gente tiver uma resistência, a violência vem em triplo. Não existe limite de perversidade dentro da cadeia. Fecha aspas.
Passados 7 meses desde que ele foi preso e estuprado, Eberson pediu à psicóloga que estava de plantão no presídio para que o ajudasse a ir até o hospital Alfredo da Mata, que era o hospital referência no tratamento de AIDS no Amazonas. Segundo o próprio Eberson, a psicóloga teria perguntado se ele teria desconfiança sobre ser portador do vírus HIV, e ele disse que sim, porque quem passou pela violência que ele sofreu tem que ter. Então, ele foi até esse hospital sendo escoltado pelos policiais e fez o exame. Um mês depois, o resultado saiu e o diagnóstico foi positivo. Eberson contraiu HIV no presídio devido aos vários estupros que sofreu. O dinheiro que a família de Eberson tinha para pagar os advogados acabou. Foi então que o seu padrasto procurou a Defensoria Pública para tirá-lo da prisão. Preso há 1 ano e 2 meses, o padrasto de Eberson encontrou a defensora pública Ilmair Faria em janeiro de 2005. A defensora teve de correr contra o tempo, pois o processo já estava em fase de instrução, ou seja, a fase em que a vítima, o acusado e as testemunhas prestam seus depoimentos perante a justiça. A defensora Ilmair disse, abre aspas, quando eu peguei o caso para ler direito, vi que aquilo era uma injustiça. Estava claro que não tinha sido ele. Fecha aspas. Para que entendesse todo o caso, ela precisou ler todas as páginas do processo. Segundo ela, era um calhamaço e um processo cheio de abusos e contradições. De acordo com ela, a primeira irregularidade encontrada foi lá atrás, na prisão de Eberson. O estupro tinha sido denunciado à polícia no dia 8 de setembro, mas ele já ficou preso sem mandado judicial desde o dia 5 de novembro, quase 2 meses depois. Porém, sua prisão preventiva só foi expedida no dia 6 de novembro e Ilmair informou que Eberson ficou 1 dia preso sem que a justiça autorizasse. Outra irregularidade que ela encontrou foi no depoimento da vítima. Segundo a defensora, houve uma incoerência no depoimento que deu na delegacia e no depoimento que deu perante o juiz. Ilmair disse o seguinte, para a polícia, ela disse que já tinha visto o estuprador antes do crime, que ele foi à casa dela procurar pelo pai em busca de emprego. Para a justiça, no entanto, ela disse que nunca tinha visto o estuprador antes. Outra contradição que a defensora encontrou no depoimento da vítima foi no depoimento dado pela empregada doméstica que trabalhava na casa da menina, dizendo o seguinte, a empregada disse que ouviu a criança comentar que o autor do estupro teria sido a pessoa que tinha ido à procura de emprego. Diz que a vítima fez este comentário sem demonstrar convicção e a depoente, a empregada, ainda perguntou se tinha certeza e a vítima respondeu que não sabia. Disse a defensora sobre um trecho no depoimento da empregada à justiça. Em outro trecho do depoimento, a empregada deu ainda mais elementos indicando que a pessoa descrita pela vítima não era Eberson. Este, Eberson, nunca foi à casa do pai da criança para pedir emprego. A defensora falou que ninguém duvidava que a menina tinha sido estuprada, mas que não foi o Eberson. Encontrando mais contradições ao longo do processo, Ilmair informou que a contradição mais gritante foi sobre a fisionomia do estuprador. O que a vítima descreveu não tinha nada a ver com a fisionomia de Eberson. A criança disse que o estuprador dela era moreno claro, tinha os cabelos enrolados, a arcária dentária saliente e que ele não tinha os dentes caninos. A defensora teve que pedir um laudo no IML para comprovar que Eberson era um moreno de pele mais escura, seus cabelos não são enrolados, sua arcária dentária não é voltada para frente e ele tem todos os dentes caninos. Esse pedido foi solicitado em maio de 2005, mas só realizado em abril de 2006. Por sofrer diversas ameaças dentro da cadeia, ele acabou sendo transferido para a cadeia Raimundo Desembargador Vidal Pessoa para que tivesse sua integridade física assegurada. O laudo que foi pedido pela defensora Ilmair ficou pronto em abril de 2006. As perguntas eram as seguintes: o acusado tem arcária dentária saliente? Ao acusado faltam os dentes caninos? O acusado é pessoa morena clara? O acusado tem cabelos enrolados? E as 4 perguntas tiveram a mesma resposta: não. Isso mostrou que a fisionomia de Eberson não era a mesma dada pela vítima. Com a data do julgamento chegando,
o Ministério Público, que por várias vezes foi contra a soltura de Eberson, finalmente mudou de posição ao longo de mais de 2 anos em que ele estava preso. O Ministério Público, em maio de 2006, reconheceu que as provas contra Eberson eram frágeis e demonstrou as contradições entre os depoimentos da vítima e das testemunhas feitos há 2 anos antes. Dito isso, o Ministério Público, assim como a defensora e o Mair, pediram a absolvição de Eberson. E no dia 17 de maio de 2006, o juiz responsável pelo caso absolveu Eberson. Eberson, inocente, ficou 925 dias de sua vida preso injustamente, foi estuprado por mais de 60 homens e contraiu HIV. Ele não acreditava que estava livre e no seu primeiro dia de soltura quis voltar para a cela. Em razão das participações em documentários contra erros do Poder Judiciário, programas de TV e entrevistas, acabou perdendo prazo para pedir indenização ao Estado pelos danos causados. Já havia passado mais de 5 anos depois de sua soltura. No ano de 2013, no mês de setembro, Ilmaí entrou com a ação judicial pedindo uma indenização no valor de R$170 mil a pedido de Eberson para os filhos. Em 2015, o juiz rejeitou a ação. Ele concordou com o Ministério Público, que afirmou que Eberson não teria sido estuprado e contraído HIV na cadeia. Eberson ficou indignado e disse o seguinte: eles querem que eu faça o quê para poder provar que isso aconteceu? Eles querem ver como meu ânus ficou? Indignada também, a defensora Ilmair falou: quem escreve uma coisa dessas não sabe como as cadeias funcionam. Por acaso você acha que uma pessoa que está presa numa cadeia comandada por outros presos vai ter a liberdade de chegar pro guarda e falar: oi moço, eu queria registrar aí que meus colegas de sala me estupraram? Inconformada com a decisão, ela recorreu e lá venceu por unanimidade, mas o valor mudou. Foi reduzido para R$135 mil. Parecia que a guerra tinha acabado, mas não. O estado do Amazonas recorreu ao STJ e ao STF discordando da sentença. De acordo com as fontes, o governo argumentou que Eberson não foi vítima de nenhum ato ilegal cometido pelo Estado e que uma decisão nesse sentido poderia abrir precedentes para que outros presos em situação semelhante à de Eberson pudessem ter direitos a indenizações, e disse ainda que esse pedido de indenização aos filhos caracteriza um enriquecimento injusto. A defensora, diante desse argumento, disse o seguinte: eu me pergunto se o Estado realmente acha que esse dinheiro vai enriquecer alguém. Desde 2016, os recursos estão no STJ e STF sem previsão para serem julgados. E Eberson fica na esperança de que esse dinheiro saia. Segundo ele, fez planos, voltou a estudar para terminar o 2º grau e que precisa fazer isso por ele e pelos filhos. Ele quer comprar uma casa para os filhos, já que moram com a mãe e, segundo ele, o lugar é muito violento e os filhos merecem algo melhor. Eberson ficou depressivo, alternando entre o tratamento contra o HIV e às vezes ao vício de pasta base de cocaína. Disse a algumas fontes que sua saúde não é mais a mesma, que já não tem mais aquela força de antes e que só espera estar vivo para ver os filhos serem reparados. E para finalizar, Eberson disse que já falou abertamente em algumas reportagens, mas que nunca falou com os filhos sobre o que aconteceu com ele no presídio, nem o estupro. Ele disse, abre aspas, eu nunca contei pra eles o que aconteceu lá dentro. Eles não têm noção de como é. Eles nunca me perguntaram e eu nunca quis falar. Eu não vou querer passar sofrimento pros meus filhos. Fecha aspas. E é isso aí, pessoal. Esse foi o caso extremamente chocante e absurdo de hoje. Deixe aqui nos comentários o que achou sobre esse caso. Já conhecia? Gostou do vídeo? Deixa o like. Gosta do conteúdo que produzimos aqui? Se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.